Recuperação é uma palavra que todo mundo que vai à academia joga de um lado para o outro, mas eu sinceramente acredito que a maior parte das pessoas nem sequer tem o conhecimento de o que afeta a recuperação para começar a pensar se ela está boa, se ela está ruim e como melhorar. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês o que realmente importa sobre recuperação. Vamos pensar o que afeta a recuperação, o que exige do seu corpo, o que faz o seu corpo gerar adaptação de uma sessão para outra, seja ela de você perder performance, manter ou melhorar. Em primeiro lugar, recuperação, você está falando essencialmente de treinamento. Ao contrário do que você vai ver na internet, o mais importante para poder pensar sua recuperação é o seu treinamento. Por quê? Porque sem estímulo não tem o que recuperar. E se você der estímulo demais, seu corpo também não consegue recuperar. Ou seja, existe um ótimo. Qual é o ótimo? Como descobrir quantas séries por semana, repetições por semana, treinos por semana? Não sei. Vai depender essencialmente do seu objetivo e do que encaixa no seu estilo de vida. Quando você está falando dos aspectos de treino que afetam a recuperação, a gente está pensando em todas as variáveis do treinamento. Intensidade, relacionada à porcentagem de repetição máxima, gera um determinado desgaste no seu corpo. A gente vai chamar ele de exaustão, que é o desgaste do sistema nervoso central, mais do que no músculo, porque a exigência de ativação de neurônios motores é maior do que a exigência do tecido muscular. A exaustão, ela tem uma característica um pouco diferente, que ela tende sempre a acumular. Ou seja, até você ter um descanso realmente maior, às vezes 2 dias, a sua exaustão vai se acumular, mesmo você não estando treinando diretamente aquele grupo muscular. O que isso quer dizer? Você fazer um treinamento muito pesado de agachamento, vai pesar o seu sistema nervoso central e mesmo se você fizer um treino de supino, por exemplo, ele pode ser afetado porque a exaustão sempre aumenta. E como você recupera de grandes intensidades? Através do descanso completo. Por quê? Porque você está falando de ativação muscular, você está falando de sistema nervoso central. O que é diferente da segunda variável, que é o volume. O volume está muito relacionado ao dano do tecido, dano da microfibra muscular. É aquela questão de você fazer bíceps várias vezes por semana, fazer 2, 3 vezes por semana, você está danificando a fibra e aí sim vai vir o seu sistema imunológico para poder reconstruir aquele tecido e possivelmente construir mais em cima. O dano causado pelo, vamos dizer assim, o alto volume do treinamento, ele é diferente porque ele é localizado. Ou seja, se você estiver treinando muito bíceps num dia, você quiser treinar panturrilha no outro, já não vai afetar tanto assim. O que é interessante é que a recuperação localizada ela é muito favorecida pelo movimento. Ou seja, se a perna está muito dolorida, é mais interessante você fazer uma caminhada leve, uma corrida leve, uma bike leve, do que ficar sentado o dia inteiro assistindo televisão. Isso acontece porque o maior tráfego da circulação sanguínea está levando células do sistema imunológico para poder melhorar aquele processo inflamatório. Inflamação não é ruim. Sem inflamação você não ganha massa muscular. Você precisa que inflame, porque é isso que constrói tecido. Enquanto você tem circulação sanguínea atuando naquela região, você está ajudando o seu processo inflamatório para fazer com que ele aconteça e vá embora de forma mais rápida e pare de ficar dolorido. As outras variáveis, frequência, duração, tempo de estímulo, elas sempre se alinham com um com o outro. Você tem que pensar em treinamento, basicamente, eu estou atacando o sistema nervoso central ou eu estou atacando o tecido muscular. A partir daí, você consegue pensar em recuperação, seja ela passiva ou ativa. Em segundo lugar, vão vir as variáveis de estilo de vida. A primeira delas que eu vou falar é a nutrição. O fornecimento de energia que você dá ao seu corpo, ele é essencial nessas horas. Porque se você está em déficit de manutenção ou superávit, as respostas do seu corpo com o passar do tempo tendem a ser muito diferentes umas das outras. Se você está passando fome, ou seja, você está em déficit calórico, o seu corpo está no estado de luta ou fuga. O seu corpo não está interessado em fazer massa muscular. Ele está interessado em te dar energia para você fazer as suas atividades do dia a dia e, assim, na interpretação do corpo, é literalmente não morrer, cara. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai gastar depósitos de energia que estão guardados no nosso corpo, para a gente ainda ter energia, principalmente durante aqueles estados de repouso, que é quando a gente gasta gordura. Então, quando você está em déficit, a sua recuperação vai ser afetada. E como que a gente pode melhorar isso? Tendo um bom condicionamento. É importante lembrar que toda recuperação ocorre pelo sistema aeróbico. Sempre que você faz uma série muito pesada, o que você faz na sequência? Você descansa. Como? Respirando fundo. Sempre que você fez um treinamento muito pesado, você descansa. Como? Dormindo. O que acontece quando você dorme? Você respira. A parte aeróbica do corpo ela é responsável por trazer oxigênio, nutrir nossos sistemas do corpo, nutrir o nosso sangue e o sangue nutre o músculo. Então toda a recuperação é aeróbica.
Quando você está em déficit, quanto melhor o seu condicionamento, mais a chance de você conseguir recuperar bem naquele treinamento e conseguir aparecer na próxima sessão. Isso não vai fazer com que você ganhe massa muscular estando em déficit, mas vai evitar que você perca enquanto o seu corpo queima gordura nos momentos de repouso, com exceção de iniciantes e pessoas que estão voltando ao treinamento. Como eu já falei várias vezes, esses são casos únicos da sua jornada de treinamento em que você vai facilmente fazer um processo de recomposição, porque todo estímulo que você fizer é novo. E a lei natural da acomodação diz que quando o estímulo é novo, a resposta é grande. Quando você está em manutenção ou quando você está em superávit, o seu corpo já tem disposição energética para talvez criar músculo. É claro que quanto mais energia estiver sobrando, mais ele vai olhar para esse negócio e falar, até que sobrou um tiquinho para a gente fazer um pouco de massa muscular aqui. O que vai controlar isso é a quantidade do superávit calórico. Mas você tem que lembrar que você ainda é um bicho e criar músculo não é prioridade para o seu corpo. Então, se você comer caloria demais, você vai simplesmente ganhar gordura e o ganho de massa muscular, 600 calorias de superávit, 800 calorias de superávit, é o mesmo. É claro, se você for um cara muito esperto, você vai pensar assim, putz, mas e se eu usar esse ganho de gordura para poder ficar mais forte em alguns exercícios e estimular mais o tecido muscular? É um bom ponto, mas é assunto para outro dia porque é muito complexo. Ou seja, quanto mais calorias você tem sobrando, até um certo ponto, melhor é a sua recuperação. O terceiro ponto, eu vou falar que são as variáveis mais secundárias. Apesar de que algumas pessoas vão discordar bastante comigo. A segunda variável de estilo de vida é o sono. Porque enquanto você está dormindo, é a hora perfeita do seu corpo realizar atividades que para ele são importantes, mas estão ali em segundo plano. E dentre elas, recuperar o desgaste do seu tecido e o desgaste do seu sistema nervoso central. Quanto mais forte a pessoa, mais ela precisa descansar. Isso implica, cara, que o iniciante não precisa de dormir muito tempo, ao contrário do que as pessoas falam. É claro que eu estou pensando em performance e não em saúde. Pensando em saúde, 8, 9 horas é sempre melhor. Mas uma pessoa iniciante, uma pessoa fraca, ela consegue dormir 5, 6, 7 horas e ainda assim ter muito ganho de força e hipertrofia, porque é pouca coisa que ela tem para estimular e para recuperar ainda. Por isso que eu deixei essa variável em segundo plano. A pessoa vai hypar e vai falar como se você dormisse 10 horas por dia você estivesse ganhando força de um anabolizado. E isso não é verdade não, tá? É sim importante, principalmente para como você vai sentir no outro dia, se você tem que trabalhar cedo principalmente, mas não é o que vai fazer ou destruir o seu treinamento, a sua recuperação não. O meu compromisso aqui nesse canal com você sempre é o papo reto, sempre é a verdade, então eu tenho que falar que a posição do sono é depois de todas essas outras coisas. E aí vem junto hidratação, vitaminas e minerais. Se você não tiver desidratado, se você não tiver desnutrido, faltando nutrientes na sua dieta, qualquer coisa que você vai ficar comendo a mais vai ter um impacto limitado na sua recuperação. Nessa categoria eu colocaria junto o uso de suplementos e qualquer outro tipo de multivitamínico. A gente vê aí nas redes sociais principalmente que se você comer essa verdura verde escura do interior da Tailândia, você vai aumentar o seu ganho de massa muscular. E eu preciso de falar que isso é irrelevante. O que você precisa saber de recuperação é que é um sistema super complexo de mecanismos, de variáveis e de interações que ocorrem dentro do nosso corpo, mas a forma como a gente pode afetar ela é principalmente com o treino e depois com aspectos do nosso estilo de vida. Mas dentre esses, o mais importante é quanta energia você está colocando no seu corpo. Tendo em vista isso, a gente consegue melhorar a nossa performance, a nossa saúde, nossa qualidade de vida de maneira geral.